Ah, eu sei que não é de praxe aqui na live eu te fazer perguntas, mas você me claro que permite? é. Evidentemente, João. Você citou aí o ciclo da seleção que a gente não precisa nem falar, né? O que foi feito, o que não foi feito, né? Na verdade, nesse ciclo desde lá de dezembro, se a gente for pegar o fim da Copa do Catar em dezembro de 22. Você já tem alguns anos de idade a mais que eu, então viu mais ciclos de Copa do Mundo. Esse agora, para você, é o mais conturbado, para não falar outra palavra? Ou já tivemos piores? Boa pergunta. Tivemos piores. Esse foi complicado mesmo, né? A gente teve. Já se sabia que o Tite não seria mais técnico da seleção. Aí a gente ficou com o técnico interino um tempo, o Ramon. A gente teve um técnico tampão esperando um negócio que não tinha sido oficializado. O Ancelotti não tinha acertado. Isso eu tenho convicção hoje. Eu ainda um dia vou encontrar com o Edinaldo lá em Salvador por um acaso e vou falar: vem cá, senta aqui e me explica direitinho por que que você confiou em quê? Porque evidentemente que não tinha um contrato, não tinha nada, não tinha. Você ficou torcendo para uma má fase do Real Madrid e aí o Ancelotti seria demitido. Qual foi, velho? Qual foi a sua? Porque eu não acredito que o Ancelotti tenha enganado o Edinaldo. Eu não acredito que o Ancelotti tenha falado pro Edinaldo. Eu assumo, fica tranquilo. Deixa só terminar a temporada aqui que eu assumo. Eu não acredito. Eu acredito num erro de interpretação do Edinaldo ou numa aposta do Edinaldo. Não, vai dar certo. Ele vai sair do Real no final do ano e. Enfim. Aí o Brasil vai com um treinador meio que interino também, né? O Diniz. Aí ele vai com Dorival, que tudo bem, é um cara da bola, é um treinador razoável, é um cara, né? Tem aí títulos importantes, mas no meu entendimento, longe de ser um técnico de seleção brasileira. E aí finalmente vem o Ancelotti, faltando um ano e poucas convocações para a Copa. Então realmente foi um ciclo muito conturbado. Mas o ciclo que eu, João, cobri mais intensamente a seleção brasileira nos meus tempos de repórter, que foi o ciclo, graças a Deus, vitorioso para a Copa de 2002, eu cobri praticamente todos os jogos. Das eliminatórias, competições, Copa das Confederações, Copa América, tudo que aconteceu naquele ciclo, que culminou com o Penta lá no Japão, eu fiz praticamente todos os jogos da seleção brasileira. Estava em loco em quase todos. Na Copa, em todos. Aquele ciclo foi bem delicado, cara. Porque teve a história do julgamento do Luxemburgo, CPI da Nike. Foi um negócio muito delicado. Eu falei, gente, no começo do ciclo, do Ramon. Eu falei do interino lá no começo, quando o Tite sai. E ali, cara, foi complicado. O Brasil teve o. Quem assume depois da Copa de 98? Quando sai o Zagallo, quando sai a dupla lá, Zagallo e Parreira, é o Luxemburgo, que era no momento disparado o melhor técnico do futebol brasileiro, apesar de que a gente tinha outros. Mas o Luxemburgo assume numa dobradinha com o Candinho, que também era um técnico experiente, muito rodado do futebol brasileiro. O Luxemburgo faz uma revolução na CBF, em termos de estrutura, de médicos, fisiologia, algo que o Brasil usufruiu depois na Copa de 2002, já sem o Lucha. E aí, João, a gente joga Copa América 99 lá no Paraguai, que o Brasil fica em Foz do Iguaçu. Copa das Confederações, lá no México, que o Brasil perde a final. O Dida dá uma falhada, solta uma bola. E tá bem, tá num momento bom. Vem pré-olímpico de 2000,
Seleção brasileira com Alex, com Ronaldinho Gaúcho, com, um timaço, cara. Brasil deita lá em Londrina no pré-olímpico, só que aí o negócio começa a enroscar. Porque aí vem a denúncia lá que o Luxemburgo tinha falsificado a certidão de nascimento dele. Perguntam na Granja Comari pra ele: quantos anos você tem, Luxa? Ele fala 55 mais 58, enfim. Aí vem CPI da Nike. Aí, velho, a seleção cai na Olimpíada, lá de Sydney. O Candinho entra como interino. Fica lá, acho que um jogo, acho que contra a Venezuela, lá na Venezuela, que o Brasil ganha de 6, se não me engano. Até a seleção brasileira é convocada com a base do Vasco. Euler. O Vasco na época tava voando. Aí vem o Leão, vem Emerson Leão pra ser treinador. Tava dirigindo o esporte. Vem o Leão, fica pouco tempo também. Tem um jogo no Morumbi, aqui em São Paulo, um empate. Contra quem, meu Deus? Contra o Peru? Vou dar uma olhada aqui. A troca de treinadores, então, é parecida, né? Você citando aí É parecido, é parecido. E aí jogam as bandeirinhas, tinham distribuído bandeirinhas do Brasil e tal. Cara, vira uma chuva de bandeirinha. Tem um jogo que é 1-1 aqui, Brasil e Peru, em abril de 2001. É esse aí. Esse o Leão aí, era o técnico. Quem faz o gol do Brasil é o enfim. Romário. Romário? Então. Morumbi. Aí, cara, vem o Filipão. Tem a briga com o Romário, tem a história do Romário, que o Romário é convocado pro jogo contra o Uruguai lá. Aí diz a lenda que teve a história da aeromoça. Foi contra a Colômbia? Enfim, ou contra a Colômbia ou contra... Mas teve 1-1 contra o... Esse 1-1 contra o Peru foi no Morumbi. O jogo foi no Morumbi. Foi no Morumbi aqui. Tá. Isso, no Morumbi. Então eu acho que é esse. E aí, o João, quando... Aí o Filipão, ele compra a briga de não convocar o Romário. Enfim. E a seleção brasileira chega na última partida das eliminatórias ainda para classificar. Algo que não tinha acontecido. A cena das bandeirinhas foi contra a Colômbia em 2000. Vitória de 1-0 nos acréscimos. Gol do Roque Júnior. Eu lembrava gol do Roque Júnior, então é esse. Não foi esse contra o Peru, João, mas foi a memória me traiu. Enfim, lá se vão 25 anos. Mas aí, a seleção brasileira chega lá na partida contra a Venezuela, em São Luís do Maranhão. O Brasil precisava ganhar o jogo lá. O Brasil corria o risco de não ir para a Copa do Mundo. Na última rodada, Brasil e Venezuela, em São Luís do Maranhão. O jogo foi para lá por politicagem também. Que na época a Rosiana Sarney era governadora e tinha a história de ser candidata a... Enfim, politicagem, mas com grande presença do torcedor maranhense e com apoio total para a seleção brasileira. O Brasil ganha da Venezuela. E aí, cara, acontece um negócio que é o seguinte, João. O Filipão chega no vestiário e nessa época, eu tinha muita proximidade com o Filipão e com toda a comissão técnica da seleção brasileira, porque eu era setorista do Palmeiras. E o Filipão tinha acabado de ter uma passagem pelo Palmeiras fantástica, maravilhosa, e eu conhecia todo mundo. O auxiliar dele era o Murtosa, o preparador de goleiros era o Carlos Pracidelli, enfim, tinha uma galera ali que... E o Filipão chega no vestiário e avisa os jogadores que vai sair da seleção brasileira, que vai pedir demissão na coletiva. Ou seja, ele fala, não aguento mais isso aqui, é muita... Enfim. Tinha que lidar com politicagem, com... E aí ele falou, vou embora. E os jogadores seguram ele. Roberto Carlos... Alguns jogadores se juntam, Roque Júnior, que era um grande líder daquela seleção. Os caras se juntam. Tem a história da contusão do Ronaldo, né? O Ronaldo tá machucado nesse momento.
E o Luizão é o centroavante titular da seleção brasileira. O Ronaldo machucado, não sabe se vai recuperar. Aquela história. Por isso que a galera fala hoje, pô, vocês não tiram o Neymar da boca, não falam do Neymar. Cara, na seleção brasileira sempre teve isso. Nesse momento aí se falava muito do Ronaldo, será que vai voltar, será que não vai voltar? Em 86 do Zico, tá? Pô, né? Então... E aí, ô João, os jogadores conseguem demover o Filipão da ideia, o Filipão fica e o resto é história, irmão. E o resto é história. O Brasil é campeão. Mas só pra falar do ciclo, né, que começou com a sua pergunta, pra 86 também. Pra 86, aliás, tem uma coluna do Casagrande no UOL, lembrando do Brasil e Chile, Chile e Brasil de 85, lá no Chile, que ele jogou, enfim, é uma história bem interessante, inclusive, de um momento que o Brasil vivia. Esse também foi um ciclo muito delicado, entre 82 e 86, porque termina 82, na Copa do Mundo da Itália, o Tele vai embora da seleção brasileira. E aí, cara, o próprio Parreira assume a seleção, aí cai, aí vem Evaristo de Macedo, aí, enfim, fica ali uma... Até que volta o Tele. Aí o Tele volta pra seleção, pra Copa de 86. E nesse teve briga dos jogadores com a imprensa, teve a história do Renato Gaúcho, do Leandro. Putz, foi um ciclo também muito delicado, muito delicado. A gente já teve momentos de seleção brasileira bem complicados. Pra você ver que se terminar ano que vem com o título, vai virar, né? Até folclore depois de um certo tempo, né? Mas tem que terminar com o título. Enfim, são histórias aí da seleção brasileira e de eliminatórias. A verdade é que o Brasil já tá classificado. O Brasil, né? Já tirou esse fantasma da frente, porque chegou num determinado momento, nessas eliminatórias, que o Brasil era sexto colocado, que o Brasil tinha possibilidade, inclusive, de ficar fora da Copa. Eu nunca acreditei nisso. Mas matematicamente, né? E esse negócio de ciclo ruim, Copa boa, 94 também, cara. Não foi eliminatória assim... Não foi um ciclo dos mais bacanas. O Brasil, inclusive, faz a sua última partida, o que vai acontecer hoje no Maracanã, mas aí é mais próximo da Copa, né? Ele sai vaiado do Maracanã. O Raí era o capitão da seleção, pegaram no pé do Raí, vaiaram o Raí pra caramba. A seleção brasileira conheceu, nessa eliminatória, a sua primeira derrota em eliminatórias na história. Até 1993, o Brasil jamais tinha perdido um jogo de eliminatórias. Esse contra o Chile que eu falei de 89, por exemplo, do sobrepasso lá, se eu não me engano, foi 1-1. O Brasil não tinha perdido um jogo. E perde lá na altitude, lá em La Paz contra a Bolívia, 2-0 num frango histórico do Tafarel. A bola passa por entre as pernas dele, bate na perna dele e entra. Uma bola que vem da lateral, assim, E o Brasil perdeu a primeira partida de eliminatórias. Naquela eliminatória para a Copa do Mundo de 94. E o Romário classifica, sim, o Romário classifica, né? O Brasil vai se classificar no jogo do Maracanã contra o Uruguai, né? Que o Romário destrói. Que o Romário atravessa o oceano, volta para a seleção. Tinha brigado com... A briga tinha sido mais com o Zagallo do que com o Parreira. Mas tinha brigado. E aí ele vem e tem a maior atuação de um jogador que eu já vi individualmente com a camisa da seleção brasileira. Foi a atuação do Romário no Maracanã, Brasil e Uruguai. 2-0, 2 gols dele. Primeiro lance do jogo, ele mata uma bola no peito, dá um lençol no cara. Tá louco. Vocês que não viram isso. A vaia ao Raí foi em 98? Será que eu tô traído com essa minha memória? Acho que não, hein? Não é pra 94? Posso estar equivocado. Mas acho que foi em 94, que inclusive o Raí perde a vaga no time. Enfim, com um outro detalhe a ser ajudado, a ser corrigido, histórias da bola. Foi no ciclo da Copa de 98. Então, foi no ciclo de 98, mas o Brasil sai
para a Copa de 94 não sai bem, não. Não sai bem, não.